Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa divã do levar. Ih, esqueci de comprar outro. Comprar não. Pegar o negocinho aqui, peraí. Nossa, gente, tô tão cansada hoje. Tão cansada. Peraí, deixa eu pegar aqui a parada. Estou pegando aqui. Sempre é bom, né? Medidas de precaução. Medidas de precaução para pessoas desesperadas. Deixa eu até ver meu carregador aqui. Ai. Vou botar aqui o carregador, porque esse troço aqui é meio zoado. Tá, peraí. Vão entrando aí. Ai, eu anotei as dúvidas de vocês. Caraca, tem dúvida pra caramba. Não sei se eu vou conseguir acabar não, tá? Já tô avisando. Então agora vocês vão entrando. Tô fechando aqui as páginas. Eu só tenho 300 milhões de cadernos. Vamos lá. Eu botei uma meia aqui, porque como tá dando o bichinho da luz, inclusive, gente, se o bichinho andar aqui, tem um bichinho que eu vi andando aqui que já perdeu a asa. Esses bichinhos são tudo retardados, né? De onde encontra a morte. Ô bicho burro, não é? Aí ele perde a asa e fica andando depois em cima da gente. Só pra me assustar. Gente, outro dia uma lagartixa veio assim, ó, pá, em cima de mim de manhã. Eu dei um berro, o Rodrigo acordou, ele falou, obrigado por me acordar dessa forma tão gentil. Eu peguei uma toalha pra secar meu rosto e a lagartixa pá, veio assim, gente, eu tenho pavor. Outro dia uma aranha desse tamanho também saiu do meio da alface. Foi horrível, ainda bem que a Vanderleia tava aqui. A Vanderleia achou que eu tava de palhaçada. Quando ela viu o tamanho da aranha, porque a aranha foi pra trás do fogão. Quando ela viu, até ela assustou, mas a Vanderleia é valente, matou a aranha. Cara, a aranha era muito grande. Putz, não quero nem lembrar. Tô até com trauma agora de mexer em alface. Tô mesmo, tô pegando tudo que é hortaliça, tô balançando assim 500 vezes. Esse negócio de orgânico aí tem esse problema, né? Um amigo que vende falou, é orgânico, amiga. Eu falei, tô vendo. Não precisa vir com dinossauro dentro, não. Então vamos lá. Posso usar levar congelado? Olha só. Congelado, você vai ter que descongelar e ativar esse troço, né? Você quer usar o quê? Você quer raspar, fazer aquele negócio que a galera faz de secar, guardar num pote e usar como se fosse um fermento biológico instantâneo seco? Não vai funcionar, não. Sei lá. Não sei, vai funcionar meio capenga, né? Meio deficiente. Eu não uso isso, não. Eu não congelo as coisas assim. Micro-organismos tão pequenininhos, eu não curto congelar, não, tá? Então, você me perguntou. Você pode fazer tudo que você quiser. Eu não faço, não. Acho meio doido. Porque na nossa casa, a gente não tem um ultracongelador. Então, a temperatura não cai tão rápido, né? E aí, quando você está congelando uma coisinha muito microscópica, fica complicado. É porque a gente olha aquela maçaroca, a gente acha que a maçaroca é o levain. Na realidade, o bicho mesmo que fermenta, ele é microscópico, entendeu? Então, né, não procede muito, esse negócio vai dar ruim. Mas tudo bem. 1, 2, 3, 1, 2, 2. Quando usar? Para quem não sabe o que é isso, são as diluições, algumas, né? Porque a gente sabe que o mundo é livre e aí as pessoas fazem um monte de... Nossa, parece um anjo, né? Né? Ó, Rodrigo, que coisa angelical ficou. Se não tivesse aqueles negócios lá. Então, o que acontece? Faça-se a luz. O que acontece? Essas diluições, esses numerozinhos, dizem respeito à parte da isca, farinha e água. E aí vocês precisam consultar sempre a fonte para saber quem é quem. Mas eu li que primeiro é o fermento, depois a farinha, depois a água, depois a farinha. Gente, olha só. Cada um faz do jeito que quer, a verdade é essa. Então, para você não cair em armadilhas, melhor perguntar, custa nada, né? Você não vai dar uma, assim, quase assim... 99,9% dos homens, eles não gostam de perguntar, desculpe homens, mas é verdade. Quando vocês estão perdidos e estão na direção, vocês não gostam de perguntar por informações, né? É muito engraçado, vocês gostam de se perder ainda mais. É uma coisa assim, nossa,
de uma burrice que eu não entendo por quê. Mas aí o que acontece? Vocês ficam com vergonha. Então eu acho que não é vergonha você perguntar onde você olhar, por mais que todo mundo sabe, ou você acha que sabe, você tem que perguntar. Porque se você não sabe, o que importa é você, certo? Então a sua dúvida sempre vai ser a sua dúvida e tem que ser importante. Então pergunta sempre o que é o quê, quem é a farinha, quem é a água, quem é o pedaço do fermento, tá? Agora que eu expliquei isso, quando usar? Não tem quando usar, você também usa quando você quiser. A pessoa vai ficar com ódio de mim, né? Não tô brincando não, gente, é verdade. Porque assim, quando usar? A vontade que eu tive de botar na caixinha é assim, quando for fazer pão, essa pessoa ia me agredir. Então, mas a verdade é, quando for fazer pão, você pode utilizar a diluição que você desejar. As pessoas gostam de variar de acordo com alguns tipos de pão. Não vejo tanta necessidade, a não ser que você crie um mecanismo que justifique isso. Por exemplo, o 1-1 é muito líquido. Então pode ser que algum tipo de massa você goste de trabalhar com um fermento líquido. Mas geralmente quem faz essa pergunta não tem opinião formada sobre isso. Geralmente quem faz essa pergunta é uma pessoa que olha uma receita aqui na internet, uma receita num livro ali, cada lugar está com uma diluição e a pessoa fica confusa. Essa é a grande realidade. E ela não entendeu que tudo aquilo é fermento e que ela pode usar apenas um tipo para todos os pães, não tem problema nenhum. Mas como ela olha diferentes autores com diferentes resultados, ela fica meio assim, bolada no banco da pracinha, sabe? Ela fica, e agora? Ela não entende, certo? Então é a mesma coisa que fermento biológico fresco, fermento biológico seco, fermento biológico instantâneo seco. É tudo fermento biológico, só que são 3 formas. Só que quando eu uso assim, não é o mesmo peso que eu vou usar. Vocês já aprenderam isso, né? Os pesos são diferentes. Então aqui nessas diluições é a mesma coisa, as quantidades vão variar. Então muitas vezes quando você está olhando numa ficha, se você está olhando isso é um fermento que tem muita atividade. Muitas vezes se você tem um outro que é mais diluído, você vai precisar mais do que a quantidade do outro. Porque o outro é mais concentrado e mais forte. Entendeu? Então tem que pensar nisso. Por isso que eu falo, se vocês tivessem aprendido a usar o fermento biológico, não teriam esse problema, vocês teriam um raciocínio contínuo. Mas vocês não têm, vocês brotam no levain e aí ficam com essas dúvidas. E ainda falam mal do fermento biológico, coitado. Qual o tempo mínimo para poder usar o fermento? Depende de como você está criando. Tem uma infinidade de maneiras de criar. Eu acho que por mais que seu fermento esteja criado, é bom você acompanhar um pouco do ritmo antes de sair fazendo um pão. Porque depois você bota a culpa no fermento, quando o culpado é você, né? Que você teve ansiedade, não comprou o item básico, né, de sobrevivência, e aí acontece isso, excesso de ansiedade, você usa o fermento, você não está entendendo o mecanismo, quando é que ele cresce, quanto tempo ele demora para crescer, e aí você fica pensando nesse negócio de tempo mínimo, né? Essas regrinhas que a gente inventa, porque a gente mesmo cria armadilha pra gente, né? Já perceberam isso? Qual o tempo mínimo? Aí faz de conta que eu falo Y dias. Aí você vê que eu tenho cuidado, eu não falo dia, que é pra não dar ideia. Y dias. Aí a pessoa vai lá no Y dias, usa, só que o fermento, ela ainda não estava confiante com o fermento, ela ainda não tinha visto quanto que ele cresce, quanto que ele demora. Aí a pessoa vai usar errado e vai falar, mas você falou pra mim, Nanda, que era naquele dia. Aí pronto, babou tudo. Então assim, convive com fermento, depende do método, participa do evento, link no meu perfil, começa domingo, tá? Domingo, dia 6, tá chegando. Aí você vai e começa a fazer as coisas que eu tô pedindo. Presta atenção, separa o caderno, tira as dúvidas, porque depois acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Tá bom? Alimentar pouco não é bom. Você fala. Falo, já vi que você me segue. Qual a quantidade mínima que devo alimentar? Muito boa a sua pergunta. Quanto você está disposto a fazer sem reclamar?
Porque assim, eu falo as coisas e vocês reclamam, né? Você tem que pensar o seguinte, se você faz 1, 2, 3, se você pegar 50, o multiplicador vai ser 6, então no final você vai ter 300. É uma quantidade bem boa, mas você alimentou só 50. Compreende? Eu acho bom, acho interessante. 50 para mim é um mínimo interessante. É o mínimo do mínimo. Galera do 10 gramas não se cria comigo não, tá? É verdade. Porque não vai levar a lugar nenhum, gente. Precisa entender que 50 já é pouco. Você já viu quanto é que é 50 gramas? De um pote? É aquela coisa, né? 50 gramas não é quase nada. Então, 50 gramas não é nada, gente. É igual 50 reais, não é nada. O que você faz com 50 reais? Nada, né? Ou quase nada. Então, 50 gramas do pote do fermento, quase nada. Lembra disso, 50, quase nada, né? 100 já é uma nota mais interessante, olha aí. 100 já começa a ter um volume, né? Só que vocês não gostam disso. Eu sei, vocês são econômicos. Por isso que eu falo, faz pão, aprende a fazer vários estilos, faz as outras coisas, porque aí você não vai ficar com esse fantasma do desperdício, certo? Ai, mas eu não como, vende, dá de presente, faz a família feliz, o prédio, ó que bom. Aqui todo mundo é feliz, né? Todo mundo. Quando eu tô assando os negócios aqui, todo mundo é feliz. Então, gente, quem tem família grande, então nem sente. Inclusive, o pão até falta, né? A pessoa assa um, não dá nem conta pra família. Então, resolve esse negócio daí do mínimo para alimentar, fazendo mais. Porque aí, com certeza, você vai parar com esse negócio de ficar fazendo pouquinho, entendeu? Ah, mas eu moro sozinho. Eu faço só pra mim. Tá na hora de você fazer amizade com as pessoas. Tá na hora. Gente, vou falar pra vocês. Eu não sou a pessoa de fazer muita amizade, não. Aí, meus amigos ficavam dizendo que Fernanda faz amigos. Era pra me zoar. Que, na realidade, eu fazia inimigos. Então, é verdade. E aí, o Japa que botou esse apelido em mim. Fernanda faz amigos. Porque eu ia pra academia, entrava muda e saía calada. Eu não sou a pessoa que ficava interagindo. Eu falo pontualmente com algumas pessoas. E algumas pessoas acham isso, assim, uma coisa antipática. Aquela coisa, né? Minha mãe me falou que não podia dar conversa para estranho. Eu acredito nisso até hoje. Eu não fico mostrando dente sorrindo para as pessoas, né? As pessoas não entendem isso, certo? Então, é isso. Então, você, quando for alimentar, 50 gramas é uma quantidade boa, tá? Para você pensar, reflete sobre isso que você vai gostar. É normal, após refrescar, abaixar na geladeira? Então, após não, né? Dependendo da quantidade que você faz e da diluição, quanto de farinha e quanto de água você coloca, ele pode ficar mais líquido ou mais firme. Fermentos mais líquidos, eles têm aquela malemolência, né? Então, qualquer coisinha, ele desce. Enquanto que um fermento mais firme, não, ele se agarra, tá? Agora, todos os fermentos, em algum momento, eles vão cair. Não vai ficar para todo sempre lá. Ah, mas o meu fermento, ele cresce o tempo inteiro. Inclusive, eu abro o pote e ele continua crescendo, tipo um vulcão. O pote está pequeno, tá? Pensa nisso. O pote está pequeno, ele não é um super-herói. Ah, ele cresce infinitamente. Não, ele não cresce infinitamente. Tem um limite, certo? E aí, se ele cresce infinitamente, o pote está pequeno, tá bom? Porque essas perguntas vão acontecendo, são desdobramentos, entendeu? Do grau da loucura da gente. A gente tem grau de loucura, vocês sabem, né? Por isso que esse negócio aqui chama divã do Levan. É praticamente um tratamento, certo? Qual é o nome do seu fermento? Não, meu fermento não tem nome. Meu fermento não tem nome. É bicho. É um bicho. É normal refrescar? Beleza. 1, 2, 2 ou 1, 2, 3? Muda o resultado da receita? Não. Para mim não muda, mas pode ser que um monte de gente fale que muda. Vida que segue, né? Aquela coisa, uma resposta bem objetiva aqui. Não. É a mesma coisa que você falar para mim. Fermento fresco muda a receita em relação a fermento biológico instantâneo seco? Não. Se você souber usar, tem que dar o mesmo resultado. Agora, você ter mais facilidade, gostar mais de trabalhar com fermento fresco, é uma outra parada, certo? Então, a gente tem que entender as preferências e não em performances.
Usar aqui, que é isso? Usar... Nossa, não estou entendendo minha própria letra. Vamos pular. Usar fermento para começar. Ah, tá. Usar algo fermentado para começar faz diferença? Olha só, gente. Tem um povo que gosta de falar assim: quero começar o fermento com kefir. Kefir é uma parada que já está fermentando. Ou a água do kombucha, ou sei lá, não sei o que fermentado. Gente, isso tudo é como se fosse um estímulo, mas você já está trazendo micro-organismos, concorda? Você já está com um fator contaminante. Você já vai começar com muleta? É isso mesmo? De verdade? Vai começar roubando? Então faz o negócio direito, mistura água com farinha, tenha paciência que o negócio funciona. Entendeu? Agora você já começar com o negócio fermentado. Pra que, gente, você quer isso? Se você fermenta muitas coisas, fermenta cada negócio no seu parâmetro. Kefir lá no canto dele, o kombucha no canto dele, as frutas e legumes fermentados no canto delas. Ah, mas tem uma galera que usa água de fruta fermentada. Não precisa, gente. Vocês vão ver no evento, água com farinha o troço fermenta, certo? A farinha tem vida. A água também, se não for aquela água horrorosa que estava aqui na minha cidade, tá bom? Quanto mais velho o fermento, mais ácido fica? Fica. Agora sim, tem graus de velhice, né? Que nem a gente. A gente vai ficando azedo também, não fica? Tem gente que fica azeda, tem gente que fica azedinha. O que acontece? Olha só, quando você acabou de alimentar o fermento, ele cresceu e o pico do fermento acontece em 4 ou 5 horas, ele está jovem, certo? Aí faz de conta que passou 10 horas. Ele não está tão velho assim, mas já está começando, né? Ele está adolescente. Nem sei se existe isso. Mas assim, no dia seguinte, já não é um mocinho, né, gente? Já passou um tempinho. Então você tem que entender que de acordo com o tempo vai passando, ele vai acidificando. Se passarem dias, vai ficar mais ácido, sim. Até a própria estrutura dele muda, certo? Fica mais aguado. O que é natural, porque geração de ácidos, eles vão interferir no glúten. Então tende a ficar mais fluido mesmo. Inclusive, esse é um dos benefícios da gente fazer uma longa fermentação com fermento natural, tá? É normal no terceiro dia não crescer mais? Olha, no método que eu uso é bem normal, mas eu não sei o método que você está usando, certo? Mas é normal. Na criação, tá? Posso fazer pão com 8 dias do fermento? Aquela coisa, que nem a primeira. Poder fazer, você pode fazer de tudo. O negócio é o seguinte, você está confiante? Esse método que você criou, esse fermento, já tá bom? Às vezes o negócio é assim, no 7º dia você já está confiante. Aí na primeira, sabe, você nem conviveu, você nem sabe quanto tempo que o negócio demora para crescer. Aí você ainda nem providenciou as coisas todas e você já quer fazer o pão. Tem que ter calma, né? Assim, mais 2, 3, 4 dias, o que custa? Parece uma eternidade, né? Eu sei. Aí você pega e usa o negócio, né? Equipamento básico para fazer pão. Para fazer qualquer tipo de artesanato, tenha Ansiodorão em casa. Faz muito bem. Inclusive, quando eu falo para o meu médico, ele fala assim para mim, Ansiodorão na veia. Fala brincando, né? Mas é verdade. Chegou no pico. Se não faço pão, posso colocar na geladeira? Pode. É o momento ideal. Nunca alimente e jogue direto na geladeira. Não tem muito sentido, né? Você colocar no frio algo que você precisa que multiplique, que cresça, né? É a mesma coisa. Você acha que as pessoas... Amanhã vai cair uma geada. Você acha que a galera da agricultura corre para semear a terra? Não, né? É a mesma coisa. Então, assim, as pessoas têm cuidado em alguns tipos de lavoura, eles podem até chegar a perder tudo se der uma geada, se cair muita temperatura. Isso a plantinha já cresceu. Então, imagina o fermento que você acabou de alimentar, que você quer que multiplique e cresça, aí você joga lá na geladeira, né? Uma geada. Para quê, gente? Não tem muito sentido. Mas quando você já tem ele crescido e coloca na geladeira, tá ok. Ah, não fiz pão. Às vezes empecilhos imprevistos acontecem, né? Tipo, você, sei lá, recebeu uma ligação,
né? Ai, ganhou na Mega Sena, olha que coisa boa. Sei lá, qualquer coisa, né? Chegou dinheiro, né? Só pensa coisa boa, pensa desgraça não. E aí você não pode mais fazer o pão, né? Pois é, chegou um presente, você tem que desfrutar do presente, aquelas coisas. E aí você não vai fazer mais seu pão, coloca lá na geladeira e vida que segue. O local que coloco o pote interfere? Interfere. Você imagina, se eu moro aqui em casa, quando tá verão, a cozinha, você fica lá 3 minutos, você começa a escorrer suor nas suas costas. Sem nada ligado, sem forno nenhum a ser, nada. Nem fogão, nem nada, você já começa a suar. O meu quarto é mais fresquinho. A Maria Luísa no quarto dela fica derretendo, tadinha. E ela costuma ir pro meu quarto, porque ela fala que meu quarto é mais fresquinho. Então presta atenção, se eu colocar o pote do fermento lá no meu quarto, é melhor do que deixar na minha cozinha, certo? Então, quando a gente fala entre o local interfere, precisa prestar atenção, até mesmo na nossa casa, se os lugares têm muita variação de temperatura. É isso que você precisa prestar atenção, certo? Temperatura. Né? Não vai deixar o bicho lá jogado no sol, no meio da praia. Eu tenho uma casa de praia, moro de frente para o mar, que delícia. Aí bota na sacada onde bate o sol, que bom, né? Para cozinhar o fermento. Então, interfere. Precisa aumentar o tamanho para usar no pão? Precisa. Se você alimentar o fermento e logo colocar para fazer o pão, não tem micro-organismos suficientes, está pouquinho, né? Está adormecido. Então é assim, é a mesma coisa, você precisa, numa empreitada, numa obra, você precisa que os pedreiros cheguem para tocar a obra, certo? Então você tem uma obra para fazer, a obra chama pão, a sua massa do pão. E os funcionários lá, os pedreiros, são fermento. Se não chegar, não vai ter parede quebrada, não vai ter azulejo sendo cortado, obra sendo feita. É isso aí. Então, você precisa ver o aumento de volume, porque aí vai ter acontecido a multiplicação celular e vai ter a fermentação. Aí você, usa aquele fermento que vai estar ativo, certo? Levain influencia na estrutura da massa? Olha, se você usar um levain muito ácido, vai interferir, sim. Só que a gente quer que interfira, mas a gente precisa saber como utilizar. Não entendi a sua resposta. Talvez você tenha perguntado uma outra coisa, mas a resposta é bem essa, de acordo com essa pergunta. Ele influencia na estrutura? Algumas palavras as pessoas usam e elas não sabem. Né? É engraçado isso, né? As pessoas não sabem português. Então, assim, estrutura. As pessoas gostam muito de falar massa estruturada. Eu falo assim, gente, não tem... Assim, a massa está com véu, ponto. A massa está com muita água e não suporta aquela massa, aquela água. A massa tá ruim, né? Não é massa sem estrutura, é massa ruim. Né? Fala o português direito, tá ruim esse negócio, melhor jogar no lixo. Ou a massa tá seca. Massa seca pode tá estruturada, tá lá quieta, não é? Na minha cabeça funciona assim. Então, esse negócio de vocês começarem a utilizar essa palavra estrutura sem muito conceito, acaba gerando muita confusão. É como se a pessoa me perguntasse se a massa vai ficar em pezinha com o levain. Vocês entendem? Porque estrutura, para as pessoas que usam essa palavra, quer dizer isso. Acredita em mim. Eu sei essa pessoa, eu entendo. Eu entendo de gente. Eu entendo. Então, olha só, levain influencia na estrutura? Para você que perguntou isso, eu estou decifrando isso, porque eu tenho certeza que é isso que você quer saber e não o que eu falei antes. Não. Agora, ele interfere quimicamente? Sim. Ele tem acidez. Então, ele vai deixar a estrutura do nosso glúten mais fluida. Mas isso não deve, em maneira nenhuma, destruir e desmoronar a nossa massa. Certo? Então, se a massa está molenga, não é culpa do fermento, coitado. Certo? A não ser que você taque fermento de ácido sulfúrico lá, aí ele vai realmente desestruturar a massa. Desestruturar, não, desintegrar a massa. Então, cuidado com essas formulações, com palavras que são traduzidas geralmente por pessoas que traduzem ao pé da letra um livro ou um pensador ou um estudioso em inglês
E aí a pessoa joga a palavra estrutura, quando na realidade ela fez uma tradução ao pé da letra da língua inglesa, porque ela não tem profundidade de conhecimento para traduzir, porque ela não trabalha com pão. Então ela não consegue expressar com palavras simples do português mesmo. Então, como tá, em inglês está a estrutura, ela fala estrutura, entendeu? Então é um problema de tradução, é isso. Posso usar levain de arroz ou sem glúten? Eu não faço isso. No evento não é com isso. Nada impede que você vá, aprenda e tente fazer. Eu não faço isso porque as farinhas que não contêm glúten, elas são solúveis em água. Então, eu não preciso usar do artifício da acidez do fermento natural para ficar solubilizando proteínas que são insolúveis em água, se eu já tenho solubilidade nas farinhas gluten free, compreende? Então, eu não faço por isso. E também não faço porque eu acho que o sabor fica uma eca. Então, aí eu não faço. Se não é gostoso, eu não quero, entendeu? Ah, mas é saudável. Ah, mas não é gostoso, tô fora. Desculpa, tá, doutor Tel? Porque própolis eu deveria, né? Mas não rola própolis. Própolis não rola pra minha vida. Mas é saudável. Tem muita coisa saudável que eu me obrigo, né? Inclusive, já tô amiga da rúcula, tô abraçada. Mas tá tudo certo. Algumas coisas não dá, tipo própolis, né? Tipo fermentar com fermento natural sem glúten. Se a massa do pão tiver farinha de grão de bico, não me convida para comer esse pão não, por favor. Tô passando, né? Nem pro inimigo eu quero esse pão. Qual farinha devo usar para alimentar o fermento? A princípio, a melhor farinha que você tiver perto de você. Cuidado para não distorcer essa frase, que foi vandalizada na internet. Se a melhor farinha que você tem perto de você for Renata, você usará Renata. Ah, rosa branca. Ah, eu tenho a farinha Anaconda, usa Anaconda. Eu tenho uma farinha Anaconda e uma farinha Super Plus não sei o que, mas eu li naquela farinha Super Plus no rótulo que tem melhorador. Então você não usa, isso não é uma farinha boa, entende? Então tem que ficar atento a essas coisas, aprender a ler o rótulo. Não se liga nesse negócio de proteína não, que isso não resolve sua vida. Pensa no suco de laranja, depois a gente conversa sobre isso. Descarte, jogo no lixo ou na pia? Cara, olha só, eu não sei o que é pior, mas tudo depende da quantidade, tá? Por exemplo, o pote fatalmente vai ter resquício. Raspei o pote, mas eu vou lavar na pia, entende? Mas é diferente lavar na pia, até coisas da massa suja, né, que a gente lava, é diferente. Eu acho que a melhor coisa é assim. Lá nas escolas, quando as pessoas erram muita quantidade de massa, as pessoas fazem uma maçaroca, jogam no forno, de verdade. Assam aquilo para poder jogar no lixo, vocês sabiam? Porque como o fermento e a massa têm atividade de fermentação, é praticamente uma norma você não jogar no lixo. Mas assim, na nossa casa é muito pouco. Então eu colocaria num saco e colocaria no lixo. Porque geralmente não é muito esse descarte, certo? Mas aí você me perguntou, tô falando. Agora, muita quantidade. Eu recebi outro dia inbox, eu não consegui mais ver essa foto. Um lixo com uma massa saindo assim, mas era muito, como se fosse um vulcão, né? Eu ia tirar um print. Quem me mandou, se estiver aqui na live, me manda de novo, tá? O que foi? Tô vendo uma carinha aí assim. Às vezes sou péssima fazendo pão, não sei o que acontece, meu pão dá azia. Acompanha aqui, vai lá na aula aberta e aí você observa um pão e faz, criatura. Não fica assim, não. Eu também já fiz uns pães horrorosos, tudo tem salvação, tá? Se a gente não torrar e virar farinha de rosca, a gente aproveita fazendo alguma coisa. Descarte, beleza. Para ficar menos ácido, o que faço? Primeiro, se você está usando farinha integral, é melhor você tirar. Ah, mas eu gosto. Pô, então decide, cara. Porque farinha integral tem acidez natural. Ela já tem acidez, ela tem traços de acidez, né? É da natureza dessa farinha, certo? Então, o que acontece? Se você quer menos ácido e está assim, já começa por aí. Ah, mas eu gosto, então diminui a quantidade. Ah, meu fermento fica sempre na geladeira e eu fico 15 dias sem alimentar. Ainda está na hora de você começar a cuidar mais do seu fermento. Quanto mais se alimenta, você tem uma acidez lática mais interessante. Muito tempo sem dar alimento e no frio, a parada vai ficando um vinagre, certo? Então, já te falei duas coisas aí.
Outra coisa é você observar quanto de fermento você está colocando no pão. Às vezes você está colocando muito e é isso que te incomoda. Não é nem a acidez do fermento. Às vezes seu fermento é gostoso, só que você está botando muito. Ou você está fermentando muito tempo no frio. Seus pães estão a 24 graus. Ah, tá. Pode botar lá, por favor. É que eu falei, é que o pão tá na hora de botar na geladeira. Eu pedi pra ele, que senão eu ia ter que sair daqui. Vai da geladeira! Entenderam? TA interfere nas proporções? TA, você não me contou que TA é... Pra quem não sabe, TA é temperatura ambiente. E quando a pessoa escreve pra mim TA, às vezes eu fico pensando se eu vou botar ou não na aula, porque eu fico sempre repetindo isso, né? TA não quer dizer nada pra mim. Você deveria me perguntar: temperatura de 20 graus interfere? Temperatura de 30 graus interfere? Aí as coisas iam ficar mais legais entre nós, a gente poderia ser amigo. Mas o que acontece é que as temperaturas ambientes, a princípio, não deveriam interferir nas proporções de fermento que você usa. Por quê? Porque se você sabe que quando está quente, fermenta mais rápido, e quando está frio, fermenta mais devagar, você precisa entender que você tem que dar uma temperatura constante. Porque você não pode trabalhar nessa variação. Cada vez você usa uma quantidade de fermento, principalmente fermento natural, porque você não vai ter uma homogeneidade de sabor no seu pão. Isso também vale para quem trabalha com fermento biológico. Se a pessoa está colocando muito fermento no quente, vai fermentar muito rápido e fica com um gosto insuportável de fermento, certo? Então precisa entender que proporção, você não vê só assim, tipo, vou botar pouco fermento porque está quente. Vai fermentar rápido do mesmo jeito, certo? Você tem como dar uma temperatura mais fresca. Você podia trazer água para mim. Aí ele vai falar assim: só porque eu fechei a porta. Obrigada. Acho que tem um copo lá. Eu tenho no escorredor. Tem, eu botei lá. Obrigada. Ele não reclamou só porque tá ligado aqui, porque se tivesse desligado, ele ia reclamar. Qual a farinha uso para o início? Eu botei lá no Telegram uma listinha de sugestão. Olha só, você pode usar a farinha que você tiver. Se você tiver centeio, muito bom, tem super atividade. Se você não tiver, farinha branca. Eu boto integral também. Gente, o evento está só com farinha de centeio, mas vocês podem fazer com as outras farinhas, não tem problema, tá? Por que eu não faço com as 3? Gente, porque, assim, menos, né? Eu já tô fazendo com uma, tá bom não? Vocês são muito gulosos. Só tem lá no curso. Com as 3 eu só gravei pro curso, né? Afinal de contas, o curso é meu, né? Também tenho essa liberdade, né? Dá licença, né? É possível isso? Quando está pronto para fazer o pão? O fermento. Isso vocês perguntam muito, de várias formas diferentes, tipo tempo mínimo, né? Quando está pronto. Lá no evento você vai ver que a partir do 7º dia deveria começar a ficar pronto. Porém, existem muitas realidades, então você precisa viver a sua realidade e começar a ver um comportamento constante do seu fermento. Quando você vê um comportamento constante, aí você começa a entender o mecanismo daquele fermento, você começa a ver o número de horas que ele cresce, ver a temperatura, quantidade, aroma, textura. E aí eu acredito que você mesmo evolui junto com aquele progresso do seu fermento, né? O seu olhar, a sensibilidade, e aí você já está apto para fazer pão. Não precisa ninguém falar assim: agora você faz pão. Não, você tem que se sentir capaz disso. Eu já estou, 300 dias e não me sinto capaz. Bom, temos que fazer alguma coisa, né? Precisamos de uma intervenção, porque já também não precisa protelar tanto tempo assim, né? Vai ter um momento que você vai ter que fazer, principalmente se você quer muito, né? E vocês querem, então vocês fazem. Então não fica imaginando um fantasma que ainda nem aconteceu. Como ver a acidez do fermento? Bom, depende do seu grau de loucura. Eu já tive um grau de loucura extremo que eu comprei um medidor de pH, mas isso é um grau de loucura extremo, tá? Então não entra nesse grau, não. Eu acho que nada melhor do que você provar o seu pão pronto. Se quando você come seu pão pronto, ele está sempre com o mesmo sabor a cada vez que você faz e você gosta do tipo de acidez que tem, isso é o que manda.
Não adianta nada você ficar medindo com pH, ficar fazendo um monte de malabarismo, seguindo um monte de regras, se no final você come o pão e não gosta, certo? Quem tem que gostar é você. Posso usar o Levando um Pico depois de 2 dias? O que acontece? Muitas vezes a gente guarda na geladeira, o nosso fermento é mais firme e aparentemente ele sustenta lá, fica naquele nível, certo? Mas com certeza quando ele está mesmo no nível, ele está arredondado, ele está ligeiramente abauloado, né? Conforme vai passando o tempo, ele fica reto, então ele não está no pico. Mas se você quer usar, usa. Mas você tem um preço a pagar, ele está com mais acidez, tem menos população ativa lá. Não quer dizer porque ele está naquele volume que todo mundo lá está vivo, certo? Quantas vezes você não está andando na rua e sua cabeça está em outro lugar? E às vezes você está andando super atento. Então não quer dizer que porque você está no seu corpo e está nas suas faculdades, você está com o mesmo grau de concentração. Por que eu usei esse exemplo? Porque às vezes você olha aquele pote e aparentemente parece a mesma pessoa, mas não é. Tem menos seres lá trabalhando. E às vezes a gente está assim também, a gente não está disperso, está assim no mundo da lua. Então, o bicho também, às vezes ele não está no mundo da lua, às vezes ele não está lá. Às vezes não tem população suficiente. Então a gente precisa entender que as aparências enganam. Olha que boa, né? As aparências enganam. Preciso sempre a mesma farinha para o fermento? Não e sim. Se você tiver sempre a mesma farinha, é muito bom. Sabe por quê? É igual o pisco e a tite aqui. Se tem alguma coisa acontecendo errado, a gente vai ver lá na caixinha, onde eles vão lá no banheiro, tá? Geralmente, se o pisco fica desarranjado, é porque ele comeu a comida da titia. E pisco procura a morte, porque pisco vai na comida da titia. Entendeu? Então, olha só, por que eu usei esse exemplo? Quando a gente trata qualquer pessoa com uma alimentação constante, ela também tem uma resposta constante, certo? A alimentação do fermento, farinha, é como se fosse uma ração. Então, ele tem um comportamento constante, que você identifica com mais facilidade, certo? Que é a textura que ele fica quando cresce, o aroma, velocidade e várias outras coisas. Se você ficar trocando muito, você pode ficar um pouco perdido. Então, pequenas variações podem te enganar. Então, é só por isso, tá? Eu posso dar outras coisas pro pisco, que ele não passa mal, mas a comida da Tite ele passa mal. Posso mudar a diluição do fermento? Pode. Recai nesse mesmo problema da farinha. Se você cada hora fica mudando a diluição do fermento, as coisas complicam para você, porque você não consegue aprender um padrão. É bom você fazer um tempo de um jeito, aí depois você faz uma temporada de outro jeito. Isso é bom, tá? Metal interfere? Eu sei que tem uma galera aí que fala que o metal interfere até no kombucha. Gente, eu uso colher de aço para tudo. Ninguém morreu aqui não, tá? Ninguém morreu, juro para vocês. Não morreu o kombucha, não morreu o meu fermento natural, nada. Então, não vejo muita necessidade de vocês entrarem nesse negócio de colher de madeira, colher não sei o que. Gente, para com isso. Tem uma coisa que interfere, sabe o que é? Mão. Principalmente mão de pessoas que usam produtos de limpeza na mão e não enxaguam direito. Pessoas que usam hidratante, isso interfere, tá? Então tem que ter cuidado. Por que eu falo pessoas que usam produtos de limpeza? Tem a galera maluca do Suapex. A galera maluca do Suapex, que lava 500 vezes a mão com o Suapex, ela geralmente não enxágua bem essa mão. De verdade. E aí, se ela gosta de mexer o fermento com essa mão de Suapex mal enxaguado, vai dar problema. Entendeu? Então, cuidado. Ou aquela pessoa que fica botando 500 vezes hidratante na mão, também vai dar problema. Então, assim, mão interfere, metal não, mão interfere. Por que usar 1, 2, 3? Não tem por que usar. Eu uso porque eu gosto. É intermediário, acho fácil, me adaptei muito bem. Os outros eu acho ou muito firme ou muito líquido. Então eu fiquei no meio termo. Eu não sou uma pessoa meio termo, mas nesse caso eu fui. Eu acho muito, muito bom. Principalmente para pão 100% manual, eu acho muito mais fácil. Só por isso. Mas tem gente que não acha. Então o mundo é livre. Você pode fazer aquilo que você quiser. Posso deixar meu fermento fora da geladeira? Olha, esse posso eu acho muito engraçado. Por que vocês falam posso?
Eu não sou mãe de vocês não, gente. Imagina se eu vou proibir as coisas. Os alunos eu até chego a falar, não faz isso, mas eu não proíbo. Não tô lá na casa de vocês, né? Posso deixar... Gente, vocês sempre vão poder fazer tudo o que vocês desejarem, sabe? Vocês precisam entender onde é que vocês moram. Se você mora num lugar quente, não é bom. Você vai acabar não favorecendo tanto alguns tipos de bactéria. Então, se deixar no lugar mais ameno, na geladeira, por exemplo, você consegue ter um equilíbrio. Por quê? Você tira, ele multiplica. Depois você coloca lá. Então, esse vai e vem acaba favorecendo as populações, tá? Cada hora fica uma. Então, cuidado com esse negócio de deixar fora se você mora no quente, tá? Tem que prestar atenção nisso. Meu fermento sempre mofa. Por quê? Há muitas coisas. Mas não fica achando que você tem mão ruim, não, tá? Porque aqui em casa também mofou já de monte. Então, olha só. Muitas vezes a gente está usando um pote que a gente está reaproveitando. E aí, quando a gente está reaproveitando um pote, sem querer a gente não lava tão bem. Não quer dizer que a gente é porco, não. Assim, a gente olha, acha que está lavado. Só que ninguém olha com olhar de microscópio de varredura, certo? Alguém já viu algum negócio de microscópio de varredura? Gente, dá até medo. Os bichos, as bactérias, parecem ETs, de verdade. É porque eu fiz odontologia. Então, as pessoas botavam a foto do microscópio de varredura da placa, quando a gente não escova e fica um negócio áspero no dente, que você faz assim com o dedo, parece uma ricota. Ai, coisa nojenta. Então, as pessoas botam aquilo no microscópio eletrônico. Nossa, aquilo lá, gente, parecem ETs. Depois que você vê aquilo, você escova o dente de outro jeito. Entendeu? Eu acho que eu vou mandar o Rodrigo ver esse negócio, que é para ver se ele melhora, porque o Rodrigo tem que escovar o dente melhor. Já falei isso para ele. Ele falou para mim que eu só sei escovar o dente direito porque eu fiz uma faculdade. Olha só isso, gente, que eu fiz uma faculdade para aprender a escovar o dente. Olha isso que ele falou, o que é? Gente, não posso com isso não. Eu vivi para ouvir isso. Que dentista escova bem o dente porque ele faz uma faculdade e 4 anos ele aprende a escovar o dente. Olha isso, que absurdo. Pois é, eu vou mandar essa foto do microscópio de varredura para ele. Então, mofa por quê? Porque você não lavou direito. Seu pote pode estar contaminado. Seu pote pode estar com resquício de sabão. Você pode ser um maluco da limpeza e aí você, sei lá, além de deixar sabão, também deixou o resto de alguma coisa. A sua farinha você comprou no lugar que vende aberto e que não guarda direito. A gente não pode falar que todos os lugares que vendem a granel são ruins. Isso é mentira, mas existem alguns lugares que são muito ruins. E aí a farinha tá velha, ou às vezes é aquele lugar que o pote da farinha de centeio tá bem de cara para a rua, que bem passa aquele sol da manhã, fica lá. Então, minha filha, aí não vai dar certo. Aquela farinha não vai estar boa. Então, a farinha pode estar ruim. A sua água também pode estar zoada. Já pensou nisso? A colher que você mexeu podia estar mal lavada. Muita coisa aconteceu, concorda? Então, você precisa entender que o mofo e não é culpa sua. Não quer dizer que você tem mão ruim. São descuidos que acontecem, tá? Às vezes, a cultura também não está forte o suficiente. E aí, não consegue acidificar para evoluir em algo que não deixe mofar. Vocês já perceberam? Assim, o fermento dura anos e anos e anos, né? Só vai morrer quando você parar de alimentar. E mesmo assim, se ele ficar muitos dias sem alimentação, ele não mofa. Vocês nunca se perguntaram por quê? Para ele mofar, tem que chegar numa situação extrema. O que acontece para ele mofar? Um desequilíbrio lá no pote, tá? Por quê? Porque aquela cultura que tem bactérias e leveduras, ela está num pH, em toda uma condição bioquímica que não vai favorecer o crescimento desses mofos. Vocês entendem? Então, você quando tiver o pote que mofou, tem que entender que foi pro seu bem. Não estava bom, tá? Então você recomeça. Após criado, como alimentar? Acompanhe o evento, né? Porque você tem vários mecanismos para fazer isso. Mas a gente já pode te dizer que você pode alimentar de várias formas. Tudo depende do quê? Da sua frequência de fazer pão.
Levain mais biológico vai mudar a acidez do pão? Muito interessante, porque hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Hoje de manhã lá na aula. Quem não assistiu pode assistir. O que acontece? Muitas vezes você tem um fermento do dia anterior. E aí você pega aquele fermento, pega um pouquinho do pote, faz numa massa de pão e coloca um pouco de biológico. Fermentação mista. Isso é um recurso muito usado o quê? Na França, tá? Por que eles fazem isso? Por que eu acredito que faz? Ninguém me falou não, eu acredito que faz. Como o fermento já decaiu em quantidade de funcionários, vocês já entenderam isso, né? Que a gente falou no início da aula. No início os funcionários estão todos lá presentes na obra, depois vai passando o tempo, eles vão morrendo. São muito pequenininhos, eles não duram para todo sempre. Então os mais fortes ficam, os menos fortes vão decaindo, vão morrendo, é da natureza deles. E aí o que acontece? Quando você coloca o fermento biológico, nada mais é do que eles são micro-organismos, é Saccharomyces isolada, é o fungo isolado, é a levedura. Então você está jogando isso lá na massa, tá? Então é como se você chamasse uma equipe de suporte de leveduras. E aí você usa aquele pedaço de fermento natural, que não está tão cheio de leveduras, mas ele tem aromas, sabores, acidez e tem um pouquinho de levedura e tem bactéria. Então você usa aquilo. Se está fresco, fresco é o quê? Foi do dia anterior, ou já tem 12 horas, 14 horas, o que não precisaria botar biológico, você vai mudar a acidez? Não, gente. Vai continuar com aquela acidez lá. Agora, se o fermento estiver muito ácido, o biológico, ele não vai retirar aquela acidez, tá? A acidez vai permanecer daquela massa de fermento que você deu. O biológico só vai trazer o maior aporte de força de fermentação, porque você vai botar Saccharomyces lá, tá? Os bichos do levain morrem. Por isso que a gente alimenta. A gente alimenta por quê? Porque eles não vão durar para todo sempre. Então a gente precisa entender que quando você deixa muito tempo sem alimentar, aquele pote tá lá, tem farinha, água, tem uma maçaroca. A maçaroca não diminui visualmente, mas microscopicamente você vai ter menos unidades celulares ativas e vivas e saudáveis. É por isso que a gente refresca, porque você pega, no momento que você refresca, eles vão de novo multiplicar, né, e vão crescer, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que não tem muito sentido vocês ficarem juntando um monte de resto velho. Vocês estão acidificando a cultura para quê, gente? É praticamente farinha velha com água velha, certo? E cadáver de micro-organismo, porque não tem muita riqueza lá. A riqueza maior sempre vai ter no que está refrescado. Então, cuidado com esse negócio de o juntador de fermentos, sabe? Acumulador de fermentos. Tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Porque é complicado, porque é muito microscópico. Então você tem que, em algum momento, ter visto isso. A gente vê no colégio, só que fica muito distante, né? Então você meio que não acredita. Tudo que a gente não vê, a gente não acredita, né? Quer ver? A gente quando... É muito engraçado. Quando cai um material, eu fiz odontologia, né? Então, quando cair um material da bancada e você está atendendo, você não pode pegar do chão e continuar atendendo com aquilo, né? Então, geralmente quando você é aluno, você é estabanado, você derruba as coisas no chão. Então, você tem que ter sempre mais de 1, 2, 3 para atender a mesma pessoa, porque se você derrubar, você tem, né? Então, o que acontecia? O pessoal ficava brincando quando caía, falava assim, regra dos 5 segundos, ninguém viu. Só que assim, de sacanagem, né, gente? Porque você tinha que ter vários. E é um saco, porque todo mundo escuta que caiu, você sabe que caiu, você sabe que sujou, e aí você tem que abrir o outro, sabe? E aí, às vezes, se você derrubar em todos os pacientes no final da manhã, você não tem mais, às vezes, como atender, porque você não tem material. Olha a situação, né? Pois é isso que acontece. E aí você não tem como atender. Então, por isso que você tem amigos, você faz amizade, né? A tia lá da esterilização esteriliza pra gente. E aí, por que eu falei isso da regra dos 5 segundos? Isso era um monte de gente que falava, que quando cai no chão, até talher a gente não deve pegar,
né? E voltar a comer. Só que as pessoas não veem bactéria, não veem as coisas invisíveis. Então, as pessoas às vezes até usam, certo? Em casa, caiu, você usa de novo, né? Mas assim, caiu, a princípio você não deveria pegar aquilo para continuar comendo, certo? A mesma coisa do instrumental. É porque o instrumental, você pensa o que? Tá operando, tá botando, né? Mas talher é a mesma coisa. Alguém no restaurante, quando cai, a pessoa pega o talher do chão? Não. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque aquele pote, as coisas são invisíveis. Então, você fica meio assim, você olha a farinha com a água e você acha que lá aquilo tudo é o fermento, e não é. Esse é o negócio, entendeu? Você tem que pensar que quando o teu talher cai no chão, não tem nada lá, mas ao mesmo tempo tá cheio de coisa. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá cheio de coisa e é invisível. Olha que bizarro. E o pote, ele tá cheio de coisa, porém não tem muita coisa. Porque já passou o tempo e eles foram morrendo. E é invisível, você não vê. Então é um jogo de paradoxos. Levain de farinha integral é furada? Não, criatura. Não é porque eu não uso que é ruim. Eu não condeno as outras coisas, não. Eu apenas não uso porque me dá trabalho manter 2. Não tem sentido para mim. Mas se você usa, funciona para você, você gosta, vai fundo. Levain integral pode mudar para farinha branca? Vocês podem mudar, só não muda porque por minha causa. Por favor, não dá esse peso para mim, tá? Se você está usando seu levainzinho integral e está funcionando, você está gostando, ok. Você pode pegar e ter 2. E aí, conforme você vai fazendo, né, você vê qual que você gosta mais. Eu acho muito mais interessante vocês escolherem desse jeito do que já se jogar assim, sabe? Né? É muito estranho isso, mas vocês são muito corajosos. Diferença de levain para fermento biológico. Como substituir? Levain é uma cultura de micro-organismos que a gente seleciona de forma selvagem. Né? Ele tá lá no ambiente, na farinha, na água, na nossa casa. O fermento biológico é uma espécie só, é só a Saccharomyces, que é isolada pela indústria, tá? Ele é o fermento biológico. Ele não é uma coisa ruim, ruim são as pessoas que usam ele sem saber, tá? Como substituir? Eu nunca vou falar para você como substituir. Sabe por quê? Lá no início da aula, a primeira pergunta era com 3 diluições, certo? A pessoa botou 3 exemplos. E eu falei que vocês têm uma infinidade, né, de maneiras de trabalhar com o fermento natural. E aí, como é que eu vou estabelecer uma regra para você substituir? Se você tem várias formas de trabalhar. Isso considerando uma única farinha branca. Imagina todas aquelas diluições com diversos tipos de farinhas diferentes. Tem gente que bota metade integral, tem gente que bota metade centeio, tem gente que usa tudo integral. Gente, é análise combinatória, é infinito. Então, quando você olhar uma regra de substituição para fermento biológico, gente, desculpa, eu acho que isso é muito particular de cada tipo de massa, de cada tipo de processo que você está utilizando, tá? Não digo nem método, processo. Então, assim, as diferenças eu já te falei, ok. Como substituir, recomendo que você faça essa aventura. Aprenda a trabalhar com fermento biológico, aprende a trabalhar com fermento natural. E aí você vai fazendo a troca, tá? Lembrando que nem tudo pode ser que você goste. Por quê? Porque o fermento natural, ele tem aromas e sabores, e muitas vezes ele pode não combinar com alguma coisa que você está fazendo, certo? Então precisa entender. Meu fermento está lento. Como faço? Eu não sei. Quando vocês escrevem assim para mim, lento depende do padrão de vocês. A última vez que uma pessoa falou que estava lento, na próxima caixinha a pessoa escreveu que tinha 4 horas. Eu não acho 4 horas lento. Então, assim, vamos supor que seu fermento está crescendo em 12 horas. Está lento. Você precisa entender qual o tamanho de pote que você está colocando, qual a quantidade que você está alimentando. Será que você está com um ambiente muito frio? Será que está tudo frio? Água fria, né? Ele fica muito lá na geladeira fria, tudo frio, né? Contexto polar, vai demorar. Será que é um fermento que você quase não alimenta e ainda fica muito no frio? Complicado isso, vai ficar cada vez pior. Será que é um fermento
que você começou com uma farinha integral ou de centeio e aí você trocou para farinha branca? São farinhas diferentes. Então a velocidade de crescimento é diferente. Será que ele está lento porque você está comparando com um fermento do coleguinha? A casa do colega às vezes não é igual à sua. Então você fica com uma sensação que o seu tá lento, mas o seu não tá. Você entende? Tem um monte de coisa aí nesse negócio de lento. Então, às vezes, lentos somos nós, a nossa observação e que tá errada. Então precisa ter certeza de tudo isso que eu te falei, entendeu? Precisa ver se você está comparando com uma coisa errada, tamanho de pote, tá? Tipo de farinha, qualidade de água, também é uma boa você ver, né? Teve um tempo aqui que a minha água estava muito ruim, isso interferiu no crescimento, né? Cloro interfere. Então precisa entender isso, ok? Então, olha só, deu tempo, hein? Sabe quantas perguntas eram? 37. Vocês capricharam. O que acontece? A verdade é que eram muito mais de 37. É porque vocês fazem perguntas muito repetidas. E aí a gente acaba selecionando o que dá mais ibope. A gente, eu. Eu tenho que fazer um vídeo das perguntas de vocês para ficar caçando. E aí, assim, quando vocês fazem essa enxurrada, é porque geralmente, só nesse negócio de aqui, levante farinha integral, eram mais de 10, entendeu? Então, vocês têm realmente algumas dúvidas muito assim, gritantes, do tipo da farinha integral, o fermento que não cresce, né? Qual farinha devo usar? Qual farinha devo usar tá aqui anotado, foi bastante. Então assim, porque, fora da geladeira também bastante. Mofa não teve muito não, mas teve, aí eu botei, entendeu? Quando é uma coisa muito louca, eu não escrevo, porque de verdade, porque às vezes, e tem coisas que fogem do tema, né? Vocês gostam muito de perguntar coisas, aí às vezes eu respondo até individualmente. Falo fora do tema, não sei o quê. Às vezes, não é sempre não. Eu não dou a resposta particular, tá? Sempre eu trago aqui para a aula o que vocês mais perguntam. Então, hoje realmente vocês tinham uma grande variedade. Às vezes vocês estão um pouco criativos, tá? O que é isso, minha senhora? Como assim? Não entendi. Vamos lá, eu uso um fermento natural há mais de 30 anos. Posso continuar usando o mesmo fermento? Claro que pode. Por que não? Sempre que você... Boa essa sua dúvida. Sempre que vocês tiverem um fermento, nunca se desfaça do fermento só porque você está vindo para o meu curso ou para o meu evento. O evento é de graça, o curso é pago. Mas olha só, se você já tem um fermento, você não precisa jogar esse fermento fora. Não faz isso, porque você já conhece... Você já usa, certo? Você pode pegar um pedaço desse fermento e transformar porque a gente está fazendo, né? E aí você mantém o outro e depois você escolhe qual você quer, tá? Isso é uma boa opção. Lembrando que... Quem é Cláudia? Cadê? Cláudia, por favor. E aí? Não sei. Gente, às vezes... Vocês são muito loucos. Ai, gente, às vezes a gente pega. Vocês às vezes falam. Vocês vêm aqui para trocar receitas ou para aprender? Vocês precisam, né? Tomar ciência disso. Vamos lá. Cadê? Para untar aqui em Niterói não encontro. Gente, vocês são terríveis. Bom, tô vendo aqui se tem alguma aula na internet. Alguma dúvida, alguma aula. E aí, olha só, eu ainda me confundo, meu fermento, alimento, ele dobra, mas de repente cai. Ivana, se você ainda está confusa, alimenta esse fermento, observa a temperatura e anota os horários. É um bom mecanismo. Quando a gente está confuso, é porque a gente cada hora faz uma coisa, ou não faz sempre no mesmo horário. Quando você não faz sempre no mesmo horário, você corre esse risco de ficar meio embaralhado, entendeu? Então é isso que acontece. Tenta fazer mais ou menos sempre a mesma coisa, no horário que você está em casa, que você está em paz, que você está com atenção, que você não está cansada, entendeu? É cansada, né? Porque às vezes eu troco o nome das pessoas, tá? Acho que era Ivana, né? Às vezes eu não consigo ver, não. Essa aula, gente, vocês geralmente têm
todas as perguntas na caixinha. E a gente já vem com a aula pronta, certo? Pronta não, porque vocês não sabem as perguntas que fizeram, tá? Então, olha só. Vou salvar a aula para vocês aqui no feed, tá? Vocês que são acumuladores de fermento, desapeguem, não fiquem juntando tudo, guardem sempre o mais fresco, que o mais fresco sempre é o melhor, até mesmo para vocês utilizarem para fazer os bolos, etc, né? Os biscoitos, etc e tal. E amanhã, vota aí se amanhã a gente vai fazer nossa aula de fantasia ou se a gente vai fazer de pijama, tá? E escreve seus erros, porque a aula amanhã é de erros e acertos, mas também vamos falar algumas palavras que vocês colocaram outro dia, que vocês têm dúvidas, né? Palavras que vocês não entendem o significado e que a gente utiliza muito quando a gente está fazendo pão.